Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, minhas queridas alunas, alunos, como que vocês estão? Espero que vocês estejam se cuidando e acreditando que logo estaremos todos juntos para matar a saudade e para fazer as coisas funcionarem na normalidade. Eu vou trabalhar com vocês hoje a Emily Durkheim e gostaria que vocês tivessem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entrassem em contato comigo, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, no privado, para ficar mais fácil. Quem que foi Emily Durkheim? Foi um francês formado em Direito e Economia, mas que se dedicou a vida inteira à sociologia e, consequentemente, também à parte da educação. Ele parte do princípio que o homem era apenas um animal selvagem que se tornou humano porque foi capaz de aprender a conviver em grupo, que foi capaz de aprender a se tornar um ser sociável, de adquirir hábitos, costumes, características do seu grupo social. Ele foi professor de pedagogia, foi professor de ciências sociais, estudou na Faculdade de Paris, estudou filosofia, foi professor de filosofia também, teve várias obras famosas, e ele vai dedicar o seu trabalho em cima do fato social, que é seu objeto de estudo. O que é o fato social? É toda maneira de atuar, fixa ou não, suscetível de exercer coerção sobre os indivíduos. Ou seja, fato social são aqueles acontecimentos que têm repercussão na sociedade, que provocam algum tipo de mudança. Por exemplo, o coronavírus agora é um fato social. Mudou toda a forma das pessoas pensarem, agirem, se comportarem, tendo que ficar em casa, mudar a sua postura. Fez com que a sociedade discutisse características, como conter, o que pode, o que não pode ser feito. Então, é um fato social. Em cima disso, ele coloca que o fato social, ele sofre interferência de 3 fatores. Esses 3 fatores são a exterioridade, que é aquilo que é exterior aos indivíduos. Por exemplo, depende da cultura, depende das normas, depende da regra, depende das características da família onde você nasceu. Por exemplo, você nasceu, o nome do seu pai é João, sua mãe é Maria, isso você não pode mudar, porque é o João e a Maria, seu pai e sua mãe, então é exterior a você, você não tem poder de ação. Outro elemento do fato social é a coercitividade, que são as normas de conduta coercitiva. Elas impõem na sociedade, independente da vontade das pessoas. A primeira forma de você coagir as pessoas é tortura interior. A segunda é repressão social e a terceira é punição do Estado. O que é tortura interior? Seriam aquelas ameaças que são feitas. Olha, se você é meu amigo, você vai lá em tal lugar comigo. Se você fizer isso, você vai ganhar um presente. Se você não fizer aquilo, é porque você não gosta de mim. Então, através de pressão psicológica, você tenta fazer com que as pessoas tenham determinado comportamento. Se isso não funcionar, vem a repressão social. A repressão social é quando você expõe o que a pessoa fez para seus amigos, para a comunidade da qual ela faz parte, para que ela se sinta envergonhada e a partir dali passe a fazer aquilo que você pede. E se mesmo assim não funcionar, vem a punição. No caso da família, deserda. No caso do Estado, vai para a cadeia. Numa empresa, perde o emprego. Então, é a forma de punir, é tirar aquela pessoa que não está cumprindo o que deveria de circulação. Então, isso é uma repressão social. É a punição do Estado. E a generalidade, ou seja, independente do tempo e do espaço, as pessoas têm forma de pensar, de agir e de se vestir. Se você olhar as gírias, a forma de falar dos mais velhos é diferente dos jovens de hoje. Os funks, os hips, têm formas distintas de se vestir. Então, nessa generalidade, eu procuro encontrar elementos que vão criar identidade num grupo, independente das características. Por exemplo, tem uma música do sertanejo, que é a Geração de Cantador, do César e Paulinho. Então, César e Paulinho vestem uma camisa social e uma calça social. Quando eles chamam o pai deles para cantar, eles são vestidos de terno. Os dois com ternos exatamente iguais. E quando eles chamam o filho para cantar, eles são de calça jeans, de tênis e de camiseta. Então, cada geração tem sua forma de vestir, de pensar. Isso se chama generalidade. Vocês, entre vocês, falam de uma forma. Quando você vai falar com uma autoridade, você cuida da forma como você fala. Então, isso também entra na generalidade. Em cima disso, Durkheim criou as regras do método sociológico. Ou seja, ele coloca que para estudar a sociedade, as pessoas, o fato, o acontecimento tem que ser tratado como coisa,
que se chama coisificar. Não é que a pessoa que você vai estudar, o grupo, não tem importância, é que você não pode ter envolvimento emocional, porque a questão emocional, ela interfere na sua capacidade racional e, consequentemente, você já começa a justificar ou condenar as pessoas porque você não se manteve neutro em relação a isso. Segundo a regra sociológica, é que você não pode ter premonições ou preconceitos, apesar de, olha, fui na casa de fulano, era pobre, mas era limpinho. Desde quando pobreza é sinônimo de sujeira? Então, ou seja, olha, eu saí de lá, os dois estavam brigando, por isso acredito que foi fulano que matou ciclano. Você não viu, então você não pode tentar adivinhar as coisas e nem partir com preconceito em relação àquilo que você vai estudar. E definir com precisão o que você vai pesquisar. Você vai estudar um grupo de crianças com problemas? Qual é o problema que você vai estudar? Você não pode estudar tudo ao mesmo tempo. E se você vai estudar e você fica encantada com algo que não era seu objeto de estudo, você acaba desviando o seu foco. Então você tem que ter precisão naquilo que você vai pesquisar, naquilo que você vai estudar, no trabalho, no artigo que você vai escrever, para você não fugir do assunto. Com essas regras, a sociologia se transformou em ciência e ela acaba interferindo dentro da organização da sociedade, porque nós agimos de maneira mecânica, a solidariedade por semelhança, ou de maneira orgânica, que é a solidariedade baseada no consenso. Na mecânica, eram as sociedades mais primitivas, que existia pouco ou nenhuma divisão de trabalho, a função de cada um deles, gostando ou não gostando, você executava aquela atividade. Já na solidariedade orgânica, você escolhe, você desenvolve aquilo que você tem afinidade para desenvolver, você escolhe as pessoas que querem fazer parte da sua vida. Em cima disso, cria-se a consciência coletiva. A consciência coletiva, ela tem o poder de transformar vilões em heróis e heróis em vilões. Individualmente, as pessoas agem de uma forma, pensam de uma forma e se comportam de uma forma. Mas quando elas estão no coletivo, elas acreditam que elas perdem essa individualidade. Então elas têm coragem de fazer coisas que elas não tinham. Elas agem, mas não fui eu, foi o grupo. Então nesse grupo, eu perco a minha individualidade. Então não sou eu. Por isso que as pessoas, quando estão num grupo grande, elas muitas vezes se tornam violentas, cometem alguns atos ilícitos, porque elas acreditam que o grupo dá a elas essa neutralidade. Assim, dentro da sociedade, existe o processo do que é normal e o que é patológico. O que é patológico? É tudo aquilo que escandaliza a sociedade, é tudo aquilo que foge de uma normalidade. Normal é tudo aquilo que as pessoas já se acostumaram. Por exemplo, sonegar imposto é normal? Mas é legal? Não. Mas de tantas pessoas fazerem, elas acham que isso é normal. Então, o estado normal não significa necessariamente que são coisas corretas, mas significa apenas que as pessoas já se acostumaram e passam a aceitar aquilo como se fosse normal, mesmo não sendo legal. Então, quando é o patológico, ele escandaliza, ele assusta, mas se ele começar a acontecer uma normalidade, ou várias vezes, ele cai na normalidade. Aí eles falam assim, olha, de novo esse fato, as pessoas já não prestam mais atenção, não escutam, porque já caiu na consciência coletiva de que é normal que aquilo aconteça daquela forma. Assim, sempre existe a preocupação entre o sagrado e o profano. O sagrado é aquilo que todo mundo acredita, todo mundo, não de uma forma generalizada, mas de um grupo. Então é um símbolo religioso, porque não existe uma crença individual. Se só uma pessoa acredita, ela é considerada louca, mas se um grupo de pessoas acredita, aquilo é considerado normal. Então, por que Durkheim é tão importante para a sociologia da educação? Porque dentro desse normal, desse patológico, da generalidade, da coercitividade, da exterioridade e o fato social, isso tudo repercute dentro da nossa sala de aula. Então ele coloca que a educação é a ação do mais velho sobre o mais jovem para que ele consiga desenvolver ou adquirir domínios para a convivência social. Então, lembrando que a sociologia ela não se preocupa com os grupos minoritários, a sociologia se preocupa sempre
com o conjunto das pessoas, o controle do comportamento das pessoas. Se as pessoas forem individualizadas, entra na antropologia, entra na psicologia, mas quando cai na sociologia, o que a sociedade espera na formação daquelas pessoas. Então, a educação, ela vai formar esse cidadão para essa sociedade. E aí, em cima disso, Durkheim trabalhava. Para complementar a atividade de vocês, eu coloquei junto no material de vocês um texto colocando a importância de M. Durkheim para a educação. Vocês vão ler esse artigo e vão responder o questionamento que está ao final do texto. Vocês podem me mandar por e-mail, pode deixar arquivado, né, no caderno. Quando retornar às aulas, eu olho, eu faço as anotações. Um grande abraço a todos, um bom trabalho e aproveitem bastante. Beijos!